E aí, meu amigo, minha amiga, tá preparado para a aula? Espero que sim. Aqui é o professor Júlio Alexandre e nós vamos corrigir então o PET 4 na semana 2 de ensino religioso. Na verdade, nós vamos explicar a atividade e vamos te dar todas as dicas para que você possa fazê-la tranquilamente. Semana 2 de ensino religioso vai falar sobre costumes, hábitos, tradições. Mas antes da gente falar sobre isso, vai lá, compartilha, se inscreva no nosso canal, dá uma moral, dá uma força aí pra gente, porque é isso que nos capacita a produzir mais conteúdo, tá certo? Você vai se inscrevendo, você me ajuda, e aí eu também ajudo vocês, a gente faz aí a correção de PETs, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano, então fala com seus colegas, não somente ensino religioso, a gente vai pegar o português também, tá legal? Vamos passar essa fase aprendendo juntos. Pois muito bem, o que é costume, hábito ou tradição? Segundo o texto da semana 2, tudo é a mesma coisa. São as nossas manias, são as nossas rotinas, são a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, são a cultura que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós e a gente passa adiante. A forma como nós nos portamos, a forma como nós pensamos, na verdade, muito é herdado do local aonde nós estamos e da nossa família. Sabia disso? Ah, com certeza você sabia. Muitas coisas que você faz, os seus pais faziam e os seus avós ensinaram aos seus pais. Pois muito bem. Qual é a atividade dessa semana? Você vai ser um entrevistador. E você vai então escolher um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Deixa eu te dar uma dica. Se você tiver como chegar no seu pai, ou melhor, no seu avô, na sua avó, procura o avô, procura a avó. Porque é batata, vai ser fácil de fazer a atividade com eles. E uma outra dica. Você pode escolher entre festa de rua ou religiosa, festa gastronômica, lendas e crenças. Vou te dar uma dica boa. Vai nas lendas. Todo mundo conhece uma boa história. Com certeza seu avô ou sua avó conhece. Então aqui, olha, no nome do entrevistado, você vai colocar lá o nome de quem você entrevistou. Seu avô, sua avó, tá bom? A idade de quem você está entrevistando. Qual a idade do seu avô, qual a idade da sua avó. Eu estou falando avô e avó porque eu acho que vai ser mais fácil para você fazer essa atividade. Mais tranquilo. Conte um costume escolhido. Entre esses costumes, gente, olha só a opção que você tem. Lendas e crenças. Que tal se a gente pegasse uma lenda? Eu vou contar duas para vocês. Vocês perguntem aos seus avós se eles não conhecem essa lenda. Se eles conhecerem, pronto, já está feito o exercício. A primeira é a da cobra que amamenta. Diz a história que uma cobra, ela ia toda noite, quietinha, e entrava na casa. Antigamente as casas de assoalho tinham muitas frestas, e por essas os animais eles conseguiam entrar. A porta, ela costumava ter uma fresta grande entre ela e o piso, então passava a cobra por debaixo da porta, ou passava por algum buraco. A questão é, a cobra entrava dentro da casa, porque ela farejava, ela sabia quando tinha um recém-nascido na casa, e ela vai então quietinha até no quarto da mãe, e com a cauda dela, o rabinho dela, ela vai e coloca na boca da criança para a criança não chorar, para a criança achar que está mamando. E a criança fica ali como se fosse uma chupeta, como se fosse a própria amamentação. E a cobra vai lá então e se amamenta do leite da mãe da criança.
E a mãe fica sem saber, porque chega no outro dia de manhã, a criança está chorando de fome, e a mãe fala assim, mas eu amamentei a criança a noite toda. E vai se passando os dias e nota que a criança vai só minguando, mesmo com a mãe dando de mamar. Pergunta seu avô e sua avó se eles não conhecem essa história. Se conhecerem, aí ó, já tem uma história para vocês colocarem. A segunda, dizem que tem pessoas que têm poderes mágicos, pessoas antigas, que não eram pegas por ninguém, eram pessoas muito valentes, que a polícia não conseguia pegar, porque elas se transformavam em cupim. Cupim não aquele bichinho, mas a casa do cupim. Não sei se você já viu uma casa de cupim, quem é do interior conhece bem, no Pasto tem muito, parece um monte de uma terra bem dura. Tem uma lenda que diz que algumas pessoas se transformam nessas casas de cupim. E aí, você já ouviu alguma delas? Seus avós já contaram? É uma boa dica. Talvez eles não saibam de nenhuma lenda, aí vocês vão na festividade religiosa, Corpus Christi. Já viu na época do Corpus Christi, quando enfeita-se as ruas, a avenida, fazendo uma espécie de um tapete, com pó de serra, com tinta, outros vão pintando mesmo. Muitas cidades têm essa festividade. Talvez o seu pai, ou a sua mãe, o seu avô, ou a sua avó, eles já tenham participado. Eles não participaram, não tem problema, porque olha só o que nos diz a atividade. Conte um costume escolhido que conhece, ou seja, que a pessoa conhece, ou que viu alguém praticando. Então eles podem não ter diretamente participado, mas se eles conhecem a história e te repassaram, já está valendo. Feito isso, coloca o seu nome e a segunda semana está concluída. É isso aí, meus amigos. Na semana que vem nós vamos estudar, então, a semana 3. Eu vou passar as respostas, corrigindo as respostas com vocês. Mas até lá, compartilha e se inscreva no nosso canal.